Está marcado para 3h30 da tarde, lá em Hortolândia, o enterro do seu Luiz Ferreira da Costa, de 72 anos, que morreu ontem, depois de ser atropelado durante um protesto numa invasão do MST lá em Valinhos. Essas imagens aí chocaram todo mundo. Pode até ampliar, por favor, porque esse vídeo mostra o exato momento em que a caminhonete é lançada sobre os manifestantes. Então, algumas pessoas foram atropeladas e o seu Luiz acabou morrendo. A repórter Graziela Fávaro, ela está na delegacia de Valinhos para atualizar, inclusive, a investigação desse caso para a gente. Graziela, boa tarde. Havia uma expectativa, do motorista dessa caminhonete passar por uma audiência de custódia na Justiça. Isso já aconteceu e, pelo jeito, tem uma definição também de que ele continua preso. É isso, né? É isso, Eduardo. Realmente isso já aconteceu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, esse motorista ele já passou por essa audiência de custódia agora pela manhã. O resultado acabou de sair, tem cerca de 20 minutos, e ele já saiu de lá, então, com a prisão preventiva decretada, ou seja, ele vai responder a todo esse processo, a todo esse inquérito, preso na cadeia. O que chamou bastante atenção aqui, principalmente para a gente, é que esse motorista, ele é um comerciante bastante conhecido aqui na cidade de Valinhos. Ele, depois do atropelamento, ele voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido, porque ele não tinha noção da gravidade dos ferimentos que tinham sido causados, então, nas duas pessoas que ele atropelou, Vamos relembrar um pouquinho esse caso agora, Eduardo. Esse atropelamento aconteceu ontem, então, lá na estrada Jequitibá, por volta, então, das 7 horas da manhã, na cidade de Valinhos. A gente vê, inclusive, algumas imagens aí da câmera de monitoramento de um ônibus que estava estacionado lá no local. A estrada estava toda bloqueada quando o vídeo foi gravado, Dá para ver o momento aí em que a caminhonete avança e atropela os manifestantes. E foi com essas imagens que a Polícia Civil conseguiu chegar até esse motorista e prender ele na casa dele, O seu Léo Luiz Ribeiro, de 60 anos, ele foi detido então na casa dele, aqui na cidade de Valinhos. Ontem, durante o depoimento na delegacia aqui, ele disse que acelerou a caminhonete porque ele realmente ficou com medo depois que o veículo foi cercado pelos manifestantes. Contou ainda que não percebeu que alguém tinha morrido. De Valinhos, o Léo Luiz Ribeiro, ele foi levado para a cadeia anexa do 2º DP de Campinas, e o delegado que investiga o caso, ele informou para a gente que ele vai responder então por homicídio doloso, lesão corporal dolosa e fuga do local do acidente. Hoje cedo eu estive acompanhando o velório do seu Luiz lá no cemitério Parque Hortolândia, seu Luiz de 72 anos. Foi um momento de muita comoção lá no velório, os parentes, os amigos, eles estavam bastante inconformados com essa situação, não é para menos. O clima era de bastante tristeza mesmo. Inclusive, nós temos uma entrevista que nós fizemos lá com um amigo da família. Vamos acompanhar. O seu Luiz é uma pessoa alegre, feliz, contente, sabe? Estava tão feliz por estar aprendendo a ler e escrever, já estava super, sabe? Ele era uma pessoa assim, muito brincalhão, sabe? Uma pessoa assim, muito do bem, trabalhador, honesto, sabe? Entendeu? Uma perda muito grande. Nós estamos aqui, então, na delegacia de Valinhos e vamos conversar agora com o delegado, doutor Júlio, ele que está por dentro de todo esse caso, acompanhando as investigações desde ontem, doutor? Então, o motorista, o Léo Ribeiro, agora ele já passou por essa audiência de custódia. O que vai acontecer com ele? Vai ficar preso? Exatamente, Foi uma decisão judicial da permanência da prisão dele, tendo em vista a gravidade do crime, um homicídio doloso, uma lesão dolosa e fuga do local de acidente, inclusive, e ele permanece preso. Como que ele foi detido, doutor? Como é que foi para chegar até ele? Então, a gente fez um trabalho de investigação com câmeras nos condomínios próximos, levantamos a caminhonete que ele estava, solicitamos a ajuda do pessoal de Atibaia, através da Guarda Municipal de lá, identificamos o veículo, porque a princípio não tínhamos a placa, aguardamos o retorno dele no final da tarde, para a casa dele, onde a polícia já se encontrava, e chegando lá, recebeu a voz de prisão pelo delito de homicídio. Ele não tinha noção do que ele tinha feito, é isso? O que ele disse para vocês? O que ele alegou? Segundo a informação dele, ele fugiu do local por medo, porque estavam batendo com paus e pedras na caminhonete, e ele não teria reparado o atropelamento, E voltou para a casa dele ao final do dia normalmente, e lá foi preso. A caminhonete dele também já está apreendida, Sim, tanto a caminhonete quanto ele, foram presos no momento, a caminhonete apreendida e ele preso, e ele permanece preso. Entendi. É um crime de bastante comoção, que mexe com todo mundo, doutor? Não tenha dúvida, É uma situação complicada, A vida de um ser humano, Independente da situação que tenha ocorrido,
do fato, é uma vida que se perde. É um crime de comoção nacional e entendo que até mundial, né, envolvendo inclusive um movimento que é o MST. Eduardo, você tem uma pergunta aí pra gente, é isso? Tenho sim, eu acho importante a gente falar agora também sobre os próximos passos dessa investigação, né? O motorista segue preso, como você falou, mas queria saber do delegado o que acontece a partir de agora. Tem novos depoimentos já previstos para hoje? Tem uma previsão de quando chega o laudo da perícia no local também? O que acontece a partir de agora, então, nesse caso? Tá certo. O Eduardo está fazendo uma pergunta bem relevante a respeito como é que segue os próximos passos agora da investigação? Mais gente vai ser ouvida? Quanto tempo que vai demorar para sair esse laudo da perícia a respeito do carro? Então, o laudo, a previsão por lei é de 30 dias, né? E o processo segue normalmente, as investigações prosseguem sempre, vamos ouvir mais pessoas que tenham algo a declarar a respeito, né? Qualquer informação é bem-vinda, a gente se coloca à disposição aqui da população de um modo geral, não apenas nesse caso, mas em todos os casos. E o mais importante, né, foi a filmagem, a própria confissão do réu de que os fatos ocorreram, muito embora ele alegue que não tenha tido conhecimento do atropelamento e do falecimento. Então, é um caso já bem esclarecido e que segue o andamento normal e que agora nós dependemos, na verdade, da justiça, né? A parte da polícia, em grande parte, já está feita. Tá certo, então, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. A gente volta ainda nessa edição com mais informações e atualizando também o caso mais uma vez, Eduardo. Atualizando as informações do velório, então, a previsão de enterro do seu Luiz, né, a vítima desse atropelamento, 3h30 da tarde. Então, a polícia tem provas muito contundentes a respeito de tudo que aconteceu. E eu reforço a informação que nós recebemos agora há pouco, uma informação que acabou de sair, de que a Justiça decretou a prisão preventiva desse motorista, então, que lançou a caminhonete sobre os manifestantes, que acabou provocando essa morte. Então, ele segue preso no decorrer dessas investigações. Obrigado, Graziela, e até daqui a pouco, então, com novas informações ao vivo aqui no EPTV1. Vamos seguir, então, com mais informações sobre a morte no protesto ontem durante um ato do MST lá em Valinhos. Lembrando que a Justiça já decretou a prisão preventiva do motorista que avançou a caminhonete ali na direção das pessoas durante o protesto e que, reforçando, acabou matando um pedreiro de 72 anos. A Graziela Fávaro, ela segue lá na delegacia de Valinhos e vai contar agora para a gente, né, sobre a expectativa agora, o que deve acontecer na investigação. O delegado falou mais cedo com a gente, né, já tem novidades, então, porque a investigação continua a partir de agora, né, Graziela? Exatamente, Eduardo. A investigação continua, né? Outras pessoas devem ser trazidas aqui para a delegacia de Valinhos para prestarem depoimento. E eles também estão aguardando o laudo da perícia técnica que ainda vai ser realizado na caminhonete e só então depois disso eles vão considerar, né? Eles vão conseguir finalizar todo esse processo, esse inquérito que já tem então um réu confesso. Existia aí uma certa dúvida porque durante a audiência de custódia, o Léo Ribeiro, que é o motorista que atropelou as vítimas, ele poderia responder esse crime em liberdade. Como você mesmo já disse, o juiz negou esse pedido, então já foi decretada a prisão preventiva dele e ele vai responder esse crime preso na cadeia. Ele já voltou então para a segunda cadeia anexa de Campinas, né? Hoje mais cedo a gente esteve lá no cemitério de Hortolândia acompanhando toda a movimentação. Vamos ver lá como é que foi essa movimentação no cemitério, do sepultamento no velório então do seu José Luiz Ferreira da Costa. O velório do seu Luiz Ferreira da Costa começou à 1h da manhã. Assim que o dia amanheceu, amigos e parentes estiveram no cemitério Parque Hortolândia para a despedida. Seu Luiz era casado, tinha 72 anos e vivia no acampamento desde a fundação em abril do ano passado. Seu Luiz tinha planos, queria saber ler e escrever, por isso era aluno da escola de alfabetização de jovens e adultos que funcionava no local. Ele estava prestes a se formar. William ajudava o seu Luiz nas aulas de português. O seu Luiz é uma pessoa alegre, feliz, contente, sabe? Estava tão feliz por estar aprendendo a ler e escrever, já estava super, sabe? Ele era uma pessoa assim, muito brincalhão, sabe? Uma pessoa assim, muito do bem, trabalhador, honesto, que vai fazer muita falta no meio de nós. Tá? Nós estamos sentindo muito, a família está muito triste. O clima no cemitério era de revolta. Até peço para as autoridades, que eu já sei que está sendo feita justiça, mas que esse senhor que fez isso, que pague isso até o final.
Porque tirar uma vida de um ser humano assim não é brincadeira. Ontem de manhã, os manifestantes reivindicavam melhorias em serviços como acesso à água nesse acampamento do MST na estrada do Jequitibá, em Valinhos. A estrada estava bloqueada quando a caminhonete avançou contra o grupo. O pedreiro Luiz Ferreira da Costa, de 72 anos, foi um dos atingidos e morreu. Além dele, o cinegrafista Carlos Felipe Tavares, de 59 anos, também foi atropelado. Ficou ferido na cabeça, nos joelhos e na mão. Com a ajuda das câmeras de monitoramento de um ônibus que estava no local, a polícia conseguiu identificar a caminhonete e encontrou o motorista. Léo Luiz Ribeiro, de 60 anos, foi detido em Atibaia e levado para a delegacia de Valinhos. No depoimento, ele confessou o crime. Para a polícia, disse que assim que viu o tumulto, o grupo abriu o caminho para ele passar, mas logo depois cercou o carro. Foi quando, segundo ele, os manifestantes começaram a jogar pedras e dar pauladas na caminhonete. A reação dele foi de fuga e que ele não teria, em tese, segundo a versão dele, percebido o atropelamento e fugido por medo da situação. Foi indiciado por homicídio doloso, ou seja, intencional, lesão corporal dolosa e fuga de local de acidente. Muito embora a gente entenda a preocupação, o momento porque ele estivesse passando, mas não convence a polícia de que ele não teria conhecimento do atropelamento. Isso, de fato, é uma coisa muito difícil de acreditar e não nos convence. O motorista foi preso em flagrante e levado para a cadeia em Campinas. O senhor não tem nada a dizer? Por que o senhor acelerou? O senhor estava com a caminhonete parada. Por que o senhor acelerou? O senhor acelerou, seu Léo. A caminhonete estava parada. Por que o senhor quis matar? O enterro do seu Luiz Ferreira está previsto para acontecer agora às 3h30 da tarde lá no cemitério de Hortolândia. E a gente segue trazendo todas as informações desse caso ao longo da nossa programação, Eduardo. Tá certo. Obrigado mais uma vez, viu, Graziela? Boa tarde para você, bom trabalho para toda a sua equipe.